Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de todos os nossos familiares e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías, capítulo 55, de verso 1 a 6, aonde o Senhor, meus irmãos, Todo-Poderoso, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos faz um convite. Ele faz um convite para que a gente venha beber da água viva, da água onde pelo qual Ele nos dá de beber e nos aliviarei para todo sempre. Quem comer da comida que Ele, sólida, que Ele tem para nos dar, para nos alimentar, também ficará saciado por uma vida toda, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Aqui nesta passagem o Senhor está nos convidando para que a gente venha se alimentar da palavra, que a gente venha conhecer a palavra, que a gente venha estar alinhado com o Senhor e com a palavra, que a gente queira mais do Senhor, que a gente tenha fome do Senhor, que a gente tenha sede do Senhor, que a gente o busque mais, que a gente jejue mais e que a gente também medite mais na sua palavra. O Senhor também nos faz um convite para que a gente queira mais, ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus jejuou, Jesus obedeceu, Jesus foi um filho focado no seu alvo, que foi o propósito de morte de cruz. Então, todos nós, filhos do Senhor, que quer mais do Senhor, tem que estar alinhado em obediência ao Senhor. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, que nós venhamos meditar nesta palavra, que a gente venha meditar, que a gente venha não só meditar, mas também viver esta palavra, porque este convite é um convite especial do Senhor Deus Todo-Poderoso a todos os seus filhos. E Ele também diz que aqueles que estão com Ele, né, bebendo esta água e comendo este alimento, Ele nos dá como garantia às nações. Glórias a Deus. Assim como Ele fez com o rei Davi, Ele fará conosco, porque Davi foi um homem segundo o seu coração, e o Senhor, conhecendo o coração de Davi, ofereceu desta água e deste alimento, e Davi aceitou. E assim, quando chegou no período de o Senhor abençoar Davi, Davi aguentou o processo e foi ungido a rei. Glórias a Deus. Assim também como o Senhor foi lá em Samaria visitar aquela mulher que era, aos olhos dos homens, aquela mulher era uma mulher condenada, aonde ela foi ao poço buscar água por volta de meio-dia no sol quente. O Senhor estava lá aguardando para ter um particular com ela. E ela chegando lá, ele se identificou como um Messias, coisa que ele nunca fez isso com ninguém. Mas para ela, ele se identificou e disse que teria uma água viva. Se ela se alimentasse daquela água, ela não teria mais sede. Glórias a Deus. E assim, quando o Senhor, dizendo essas palavras para ela, ela foi ministrada pelo Espírito do Senhor e entendeu que ela queria mais do Senhor. Ali ela se sentiu uma mulher, perdoada, se sentiu uma mulher feliz, que estava ali junto com o Messias, e tinha mais, e ela teve sede de querer mais e mais e mais do Senhor. E ela não só queria para ela, como ela também foi buscar chamar os povos da cidade mais próxima para conhecer o Messias, para buscar mais do Senhor. Ali ela saiu alimentada, o espírito dela saiu alimentada, cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus. E os seus discípulos que estavam com o Senhor, que eles vinham de uma viagem,
já há mais tempo, estavam com fome e foram buscar comida na cidade mais próxima para se alimentar, para alimentar a sua alma. E quando eles chegaram, que viu aquela mulher saindo correndo, toda feliz da vida, para buscar os seus, para conhecer o Messias, eles não entenderam nada. E eles sentaram ao redor, em roda, e aí convidou o Senhor para se alimentar, para comer, que tinham trazido alimento, e o Senhor agradeceu a eles pelo alimento da alma, mas disse: eu tenho fome, mas fome para alimentar o espírito. Glórias a Deus. Eles se olharam um para o outro e não entendeu o que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando da fome, mas fome de espírito, a fome da palavra, de anunciar a palavra, de anunciar o evangelho. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, voltando aqui para a palavra, eu citei a mulher do poço, como a mulher samaritana, como um exemplo, porque quando a gente está ministrando a palavra, a gente tem que buscar passagens bíblicas para reforçar, para nos lembrar a capacidade e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso bom Deus Todo-Poderoso. Então, voltando aqui para a palavra, o Senhor nos faz esse convite. Glórias a Deus por isso. E no verso 1 a 6, o Senhor diz assim: venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer. Glórias a Deus. Porque vocês vivem gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome. Ouçam o que eu digo, e vocês poderão comer o que é bom. Assim a alma de vocês, assim a alma de vocês se deliciará com comidas mais gostosas. Escutem-me com toda a sua atenção e venham a mim. Ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês uma aliança. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui o Senhor, além de nos dar um alimento e uma bebida para toda uma vida, o Senhor também faz uma aliança conosco. Glórias a Deus. Aqui ele diz: eu vou fazer uma aliança com vocês, uma aliança eterna, para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Ele prometeu a Davi, Davi aceitou, e Davi, se alimentando daquela água, daquela comida sólida, Davi foi obediente ao Senhor, buscou mais do Senhor, e o Senhor deu muito amor a Davi. Davi era conhecido um homem segundo o coração do Senhor. E assim como o Senhor fez essa aliança com Davi, o Senhor, nesta manhã de hoje, o Senhor está fazendo uma aliança conosco, meus irmãos. O Senhor está nos convidando para que a gente venha beber desta água e comer deste alimento, que a aliança é certa para com Ele. Para Ele nos ungir filhos, rei, para levar a palavra às nações. Glórias a Deus. Para espalhar o evangelho, para ser uma boca do Senhor clamando no deserto. Glórias a Deus. Farei uma aliança com vocês, uma aliança eterna, para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Só repetindo a palavra. Ele foi uma prova viva do meu poder, conquistando e dominando muitas nações. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É a promessa do Senhor, meus irmãos. Vamos tomar posse e pegar essa porção para a gente. Amém? Vocês também darão ordens a outras pessoas, e eles obedecerão e
virão até vocês, mas não porque vocês tenham algum poder especial. Isso vai acontecer porque o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, tem dado honra. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos dado honra e poder a vocês. O Senhor nos honra e nos dá esta honra e poder a gente, aqueles que buscam, quer mais do Senhor, quer se alimentar mais do Senhor, buscar mais do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos tomar posse desta palavra, que esta palavra, o Senhor está nos entregando esta palavra, está aqui, meus irmãos, na palavra, que o Senhor é Deus. E todos aqueles que querem mais do Senhor, que come o alimento sólido do Espírito e bebe a água, que não terá mais sede, esses sim terão aliança com o Senhor, e o Senhor dá como garantia o amor, dá a prosperidade, dá povos e nações a gente, para que a gente ministre aos povos, leve a palavra do Senhor, ministre o evangelho do Senhor. Glórias a Deus. E assim o Senhor nos honrará com bênçãos, com gratidão, com poder. O Senhor nos cerca, a gente, a nossa casa, os nossos familiares, de bênção, de gratidão e de esperança. Glórias a Deus. Eu vou orar, meus irmãos, para que o Senhor Jesus venha nos dar sabedoria para a gente ler, meditar e viver a palavra. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por este poder. Obrigada por esta palavra ministrada, Jesus, para mim, para meus irmãos, para toda a sua nação, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, que a gente não só venha ler, e a gente venha ler, meditar e viver esta palavra, Senhor, porque hoje, nesta manhã, o Senhor nos garante, nos dá como garantia, Senhor, esta água, este alimento sólido, Pai, para alimentar o nosso espírito, e esta aliança, o Senhor está nos convidando para ter essa aliança com o Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa nos honrar com muita bênção, com muita gratidão. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Tomem posse desta palavra, que eu já tomei posse desta palavra para mim e para a minha vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Glórias a Deus. Fiquem todos com Deus.